libertador. Porque uma das missões de Jesus era libertar. A Bíblia diz que na região de Decápolis, uma província que tem 10 cidades, ou 10 cidades que tem 10, uma cidade que na região tem 10 províncias, habita um homem na região de Gadara. E aí colocaram nele um apelido, o endemoniado de Gadara. A Bíblia diz, e você conhece esse texto, que esse rapaz, todos os dias, ele dorme no cemitério da região. Ele se cortava com pedras. Andava desnudo ou nu. Porque os demônios que entravam nele faziam ele viver uma vida não condizente com aquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele, não tendo o entendimento de que isso era uma força maior, no sentido de que ele não conseguiria com as suas próprias mãos se livrar daquilo, perceba que ninguém chega nessa região. Não existe discípulo, não existe missionário, ninguém chega na região de Decápolis. E Jesus vai tomar a dianteira, depois que ele acalma a tempestade, ele vai mudar a sua rota, por causa de uma alma. Perceba que Jesus vai mudar o seu caminho, porque ele está preocupado com uma alma. E é por isso que Jesus quer que nós o conhecemos de verdade. Nós cantamos aqui em muitos dos nossos cultos, eu quero conhecer Jesus. Porque nós entendemos que não o conhecemos na sua totalidade. Porque esse Jesus, por causa de uma alma, ele vai mudar o norte da sua vida. Os grandes missionários desse século e desse tempo presente abriram mão de ser homens ilustres, de pessoas milionárias e bilionárias, para ganhar almas. E isso me faz entender que eles aprenderam de Jesus. Porque quem aprende com Jesus vai mudar até a sua rota, se for necessário, por causa de uma alma. Eu me lembro que quando eu saí daqui em 2016 para 2017, para residir na cidade de Maringá, eu fui com uma visão, uma direção de Deus para construir, para edificar, melhor dizendo, uma grande sede, para que ela tivesse os recursos financeiros e a gente tivesse como formar missionários e enviá-los. Um belo dia eu trago Lara para ministrar, e Lara abre a boca e diz assim: assim te diz o Senhor. Eu cheguei no ano dezembro, e levei Lara em julho do ano seguinte. E Deus falou comigo por meio da vida dela e disse: olha, você não vai ficar aqui muito tempo, porque Deus te trouxe aqui por causa de algumas pessoas que precisam
da sua mão, do seu tato, do jeito de você tratar. Irmãos, um mês, a igreja que estava cheia esvaziou e ficou alguns irmãos. Nesse processo, eu começo a olhar e falar com Deus: Deus, o que o Senhor está fazendo? Não, eu disse para você que eu só te trouxe para tratar de algumas pessoas. Olha o que Deus faz. Entra pela igreja o pastor Edinaldo. Entra pela porta da casa do Senhor a irmã Valdirene e o irmão Iremar. O pastor Edinaldo havia sido preso, passado um processo sem dever uma parte dele na cadeia. E quando ele sai com a linguagem do presídio. Então, se você sai de um presídio, e eu nunca fui preso, mas a gente tem um entendimento que quem sai de um presídio e vem para a sociedade, com a linguagem do presídio, ele vai ser excluído da sociedade. Por medo, por achar que é uma má companhia, e aí vai. E o Senhor começou a me usar para modelar a vida do pastor Edinaldo. Porque ele chegou solteiro, já ungido a pastor. E o primeiro paradigma que precisava ser quebrado é que o ministério não ungia pastor solteiro. E eu disse para ele: eu não posso tirar a unção que está na sua cabeça, mas eu também não posso te receber como pastor, senão eu vou contra o próprio estatuto da igreja. Mas vou te receber como missionário. Vou ver como é que é o seu proceder, o seu caminhar. E se tudo discorrer, eu entro diante dos céus e te recebo, dentro da convenção, com a diretoria. E aí começou um processo de trabalhar a forma que aquela pessoa falava. A segunda coisa foi como se vestia. A terceira coisa era como andava o seu cabelo. Um belo dia eu sentei e disse: filho, você carrega uma unção em que você não entende quem você é diante dos céus. E começamos o processo. Primeiro, tirar a linguagem de uma pessoa que não estudou. Só quem tem um familiar que não pôde estudar ou que estudou até alguns anos primários da escola sabe como essa pessoa sofre. O saudoso missionário Gabriel Ribeiro me dizia e falava muitas vezes para mim: pai, essa pessoa é ignorante. E tinha vezes que eu ficava sem entender, e ele dizia: não, pai, não estou dizendo que a pessoa é ignorante, que ela é bruta. Não, eu estou dizendo que por falta de conhecimento ela é uma pessoa ignorante. Ela não tem entendimento do assunto que o Senhor está tratando. E quando eu comecei a tratar, com 3 meses, o pastor Edinaldo era um outro homem. Dentre dessas, eu tive que tratar uma área, que era a área das mulheres. E eu disse: filho, para ser homem de Deus, não pode ficar desse jeito. Quem ungiu você não te instruiu. E Deus me trouxe de muito longe para ser canal para a sua vida. E começamos a trabalhar na vida do pastor Edinaldo, na linguagem. Eu não vou nem me ater à linguagem que ele falava. Não vou me ater. Para você entender que quando Jesus entra na vida de alguém, ele muda o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de se posicionar. Aí eu fico vendo alguns crentes que se entregaram a Jesus, mas a sua forma de falar não mudou, o seu comportamento intelectual não mudou, a sua forma de transitar não mudou. Aí fica aquela pergunta que você mesmo responda para você:
O que Jesus fez na sua vida? Porque Jesus muda o percurso por causa de uma alma. Será que isso acontece com a gente direto? Esses dias eu disse, bispo, está aqui o meu cronograma da semana, nós vamos resolver isso, resolver isso, resolver isso, resolver isso, resolver isso. Aí o telefone, 5h40 da manhã, toca. Apóstolo, irmã Maria acabou de falecer. Amém. Que hora vai ser o velório? Tal hora. E nós queremos o senhor, porque o senhor era o pastor dela. Não, nós vamos para aí. Tudo aquilo que nós projetamos, porque a Bíblia diz que o homem faz projeto, mas a resposta vem da boca de Deus. Então Deus mudou o meu dia inteiro e Ele faz isso direto. E aí nós participamos, ministramos, demos as condolências, abraçamos a família. Disse aos irmãos que estavam lá que era melhor estar na casa do luto do que na casa do banquete. E oxalá que todo membro da IPCNM Marilândia fosse igual a irmã Maria, porque a irmã Maria estava dentro do hospital e todo dia ela mandava mensagem: vou sair daqui porque eu estou com saudade da igreja. Eu vou sair daqui porque eu quero ir para o culto. E ela não fazia isso porque estava no hospital. Ela fazia isso quando estava lá. Aí Jesus para diante do endemoniado. Aquele homem, cadeias não o prendia. Pensa, você prender alguém com corrente, com cadeado, e ele fazia assim, ó, pá, quebrar. Porque quando demônios entram no corpo de alguém por uma legalidade, porque demônio só entra por legalidade. Mas tomava aquele rapaz, ao ponto da cidade inteira saber quem era ele. Não, rapaz, o rapaz é terrível. Só que as pessoas não tinham o entendimento e o discernimento que eram demônios que atuavam na vida daquele rapaz. Tem pessoas, irmãos, que estão escravizadas e não saem da onde estão, não é porque não querem, é porque estão aprisionadas por demônios. Tem gente que quer sair do meio que está, do tráfico, da droga, da prostituição. Tem gente que até quer sair. Estava com o pastor Vinícius para buscar a pastora para promoção. E ele disse, olha, Deus nos deu um grande livramento, porque nós saímos do culto e a irmã Fátima segurou nós 5 minutos. Naqueles 5 minutos que ela nos segurou, na nossa rua estava matando um rapaz com 25 tiros. Aí eu lhe pergunto, como é que alguém em sã consciência pega uma arma e dispara 25 tiros de forma normal? Não é normal. Quando você entra nesses ambientes, você vê a opressão, você sente. Você fala, meu Deus, que lugar é esse? Esse lugar precisa do Senhor. E Jesus, entendendo que ninguém ia lá, ele disse, antes de eu partir, eu tenho que ir lá. Primeiro, para ensinar quem anda comigo. E segundo, para libertar quem está algemado. Aí Jesus vai. Acalma a tempestade. Quando ele chega, os demônios exclama, o que nós temos contigo? Porque viestes nos atormentar. Porque quando você vai para o campo missionário e alguém está preso por demônios, os demônios vão falar, e ó, veio ele aí, ó, o que você veio fazer aqui? Porque o diabo sabe que se você chegar lá, aquela pessoa vai ser livre. E é por isso que o diabo muitas vezes se prende até dentro da igreja. Porque o diabo sabe que se você ficar aqui, você não produz. E vidas que estão encarceradas
e eu não estou falando de cárcere de cadeia, eu estou falando de cárcere de cadeia espiritual, não sai de lá. Estão presas, estão acorrentadas. Quando os demônios exclamam, porque não era um demônio. Eu muitas vezes na campanha de libertação em Belo Horizonte, ia um homossexual no culto, e eu sabia que ele não era homossexual por escolha ou por opção, como nos dias de hoje. Os demônios, ele havia feito um pacto, e os demônios cobravam. 6 meses ele tinha que ser homem, e 6 meses ele tinha que ser mulher. Não era opção, não era escolha. Eu me lembro uma certa feita que eu estava no culto da libertação, e ele entrou com um tanto de perfume, e o diabo pegou ele, e ele com aqueles vidros tentou me furar. Eu disse: Satanás, já te vi. Pá, caiu. Na sexta-feira, irmãos, a semana até a quarta você via ele normal. A quarta e a sexta o cara estava transtornado. Na sexta, descia uma falange de pombagira nele, 7 saia, rainha, o que você imaginar, descia. E o comportamento dele era de uma mulher, a sensualidade dele era de uma mulher, a encarada dele para você era de uma mulher. Mas quando você olhava com discernimento de Deus, você dizia: não, ali tem um demônio. Pessoas que estão aprisionadas. E se nós que somos ministros do Evangelho, nós que somos luz, se nós não chegarmos nesses ambientes, elas vão continuar aprisionadas. Eu dizia isso para o Edu, e nós discorria isso ontem, no aniversário da Sophie. Nós trocávamos uma figurinha no sentido de que hoje as igrejas estão procurando os crentes da outra igreja, chamando para um ambiente que já é de salvação. Na verdade, o papel da igreja é sair para fora e alcançar quem nem conhece Jesus. Pegar gente pronta, gente que já foi ensinada, discipulada, e arrastar com uma proposta é fácil, e muitas vezes sem caráter. Agora eu quero ver descer no beco, no valado, chorar com uma alma, ver a sua necessidade, unir os irmãos e falar: vamos arrumar aqui umas roupas, comida, porque aquela vida não tem nem o que comer. Aí quando a pessoa está bonitinha, transformada, processo todo feito, ó, se você vier para cá, eu te dou isso, eu te dou aquilo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. É fácil, irmão. Talvez aqui estaria cheio se o meu caráter fosse assim. Mas eu não quero, eu quero almas. Eu quero gente que precisa ser liberto, transformado. Gente que não conhece Jesus. E você precisa estar engajado nesta visão. Lá onde você trabalha, tem gente que não conhece Jesus, e você é a luz que Jesus colocou lá. Tem hora que você nem entende porque está trabalhando lá, e Deus está dizendo: não, filho, eu desviei a sua rota para você me representar naquele lugar. Elamai do reb daraçaua. Era para você estar em outro ambiente, mas eu mudei a rota para você entender que quem manda em você sou eu. Aí Jesus pergunta, porque tem uns crentes que não lê Bíblia e fala: eu não sei que negócio é esse ficar conversando com o demônio. Jesus conversou, ué. Qual é o teu nome? Como é que expulsa demônio sem saber quem é que está lá? Mas o diabo é mentiroso. Sim, ele é mentiroso, mas quando Jesus está
face a face ou diante dele, ele tem que se render, irmão. Legião, porque nós somos muito. Aqui não tem um demôniozinho não, 2, não. Aqui, segundo a legião de soldado romano, tem 2.000 demônios. Irmão, é demônio demais. Um demônio na pessoa já tribula a gente. Não tem uns vizinhos que de vez em quando aparecem lá na sua casa e compra a casa do lado da sua, ou você aluga uma casa e mora perto de um vizinho que parece que o cão faz festa lá, que põe umas músicas que você fala, sangue de Jesus tem poder. Eu morei num apartamento em Apucarana, no Monte Blanc, que lá tinha o salão de festa e a minha janela era do lado. No dia, aí morava muitos jovens da faculdade, da FAP, da FECEGA, tudo ali dentro naquela região dos apartamentos. Quando era a festa deles, quantas vezes eu saí do meu quarto e dizia, filhinhos, não é hora mais disso, larga essa maconha, larga esse crack, sua mãe nem sabe que você está aqui. Porque muitos dos nossos jovens foram para a faculdade e se perderam por causa do ambiente de trevas, por causa das propostas, por causa das oportunidades. Uma vez eu fui na FAP e tinha tanta garrafa que cercou, na sexta-feira, se não me falha a memória, eles começavam a beber e tampavam as ruas. Tinha as ruas certas para você entrar. E a gente fica como igreja aqui dentro, dizendo glória a Deus, reclama de 2 cultos. Não, 2 cultos já, domingo e quarta. Domingo e quarta. Domingo e quarta. Se a gente pôr tem gente que fala assim, glória a Deus, um culto só. Enquanto isso, tem gente presa por cadeias e por grilhões. Jesus identifica quem causa aquilo no menino, porque quando você desce para o campo, você identifica. Esse povo não tem conhecimento, precisa de ajuda. Esse povo precisa ser amado. Esse povo precisa ser abraçado. Você vai identificando os problemas e vai fazendo, segundo a necessidade que tem no campo. Os pastores de Apucarana desceram uma vez ao campo, como os irmãos aqui. Já mudou a história da igreja. O pastor, mas os irmãos desceram aqui. Nós já começamos a ver algumas coisas sendo quebradas. Aí Jesus expulsa a legião, porque eu não quero falar eu não quero me ater a demônio aqui. Jesus expulsa. E aí os demônios antes de sair, como é que eles conversaram com Jesus? Pra você ter entendimento bíblico. Não manda nós para outro país não, nós queremos ficar aqui na região bagunçando o coreto. Nós vamos sair desse aqui, mas que nós achar um corpinho, nós entra para dentro. Essa é a linguagem do mundo espiritual, irmãos. Os demônios falaram com Jesus, não manda nós para fora do país não, deixa nós aqui. Aí entra a vontade permissiva, não absoluta, permissiva, vou permitir. Onde vocês querem? Tem ali uma manada de porco, manda nós entrar lá dentro. Aí você já conhece o desfecho, os demônios entram nos porcos, os porcos enlouquecem, aí cai outra base para você acordar para a vida. Demônio entra em animal também. Não entra. Entra. Porque entrou nos porcos. Os porcos ficaram tudo encapetado e entraram para dentro do despenhadeiro. A Bíblia diz que morreram todos. 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 Por quê? Porque os demônios entrou e os fizeram precipitar no despenhadeiro. Então tem gente que morre, não é porque ele quis morrer,
porque o diabo armou e tirou a vida dele. Tem gente que não projetou a morte para morrer, mas o diabo disse: é a oportunidade que eu tenho de tirar essa vida agora, porque se eu não tirar, como diz o capeta nos terreiros, o homem de branco vem e salva, o homem de branco vem e resgata. Então, antes dele chegar, eu vou na frente. Antes dele vir, eu vou tentar. Então tem gente que morre antes do tempo, porque demônios manipulam. Você é feia, você é feio, você não presta, seu pai não te ama, sua mãe não te ama, seu marido não te ama. Olha como você é imprestável, o pastor nem te vê na igreja, a irmã nem te abraça. E tem hora que isso não é voz de consciência, não. Tem hora que são demônios falando. Porque a gente precisa discernir o que é homem falando, o que é Deus falando e o que é diabo falando. Eu estava ministrando nessa manhã e quando eu acabei de pregar, eu vi uma moça sentada e o Senhor falou para mim: vai nela, porque uma voz fala com ela no quarto. A menina, se ela tiver 12 anos, é muito. Mas o Senhor me mostrou o que o diabo estava falando para ela fazer. E no mínimo, não tem amigas de Deus, né? Que amigo de mundo nós não precisamos. Nós precisamos de amigos de Deus, que sejam bênção, canal de Deus para a nossa vida. Então existem pessoas que tiram a vida. E não foi elas que projetou. O diabo disse: vamos dar jeito. Porque pensa comigo, um traficante destruiu milhares de famílias, lucrou, ostentou, orgia à vontade, 3, 4, 5, 10, 20 mulheres, o que ele quiser. Aí Jesus fala: vou salvar. Aí o diabo do outro lado fala: vou descer com ele a cova antes do Senhor salvar. Porque se esse, vou usar a minha linguagem, se esse trem se converter, vai me dar prejuízo aqui no inferno. Quem está aí, diga glória a Deus. Como é que alguém desce ao campo e prega para um traficante se nunca usou droga? Ou cheio do Espírito ou cheio de experiências de Deus? Se nunca foi do meio, quando chega lá passa vergonha. Porque não sabe conversar, não sabe falar, não sabe se movimentar, porque não é do meio. Olha para esse irmão e diga: existem almas. Diga mais forte: existem almas aprisionadas por demônios. E só a sua chegada, só a sua presença vai saber que o céu está presente. Não precisa a gente fazer muita coisa não, mas temos que fazer. Anjo não vai pregar no nosso lugar não. A Bíblia diz que eles queriam pregar no nosso lugar. É porque eu não sou pregador, lê Bíblia. Marcos 16:15 diz: ide a todo mundo e pregai o evangelho. Não diz para pastor, para apóstolo, para pastor, para presbítero. Ide todo mundo e pregai o evangelho. É todo mundo. Porque se você não fala de Jesus, nós estamos cercados, segundo o escritor aos Hebreus, por uma grande nuvem de testemunha. Que diz: não, mas isso é crente mesmo? Isso canta lá na igreja? Que nós não conhecemos muitas vezes a particularidade de cada um, mas as pessoas estão de fora, nos vendo, nos observando. Aí Jesus expulsa os demônios, o menino se recompõe, agora passa a vestir porque não vestia, para de cortar, a mutilação já existia aqui, ó. Ele se cortava com pedra, rapaz. Dormia no cemitério. Quantas vezes eu ouvi gente,
Hoje mesmo eu estava com 3 ex-macumbeiros na igreja. 3. Esse salário, que eu já sei disso, né? O diabo, quando toma alguém e leva para o cemitério, ele come até carne humana, irmão. Porque o diabo o leva a fazer isso. Eu já ouvi testemunho de gente de caráter, de verdade, que o diabo pegava os seus cavalos e ia para o cemitério fazer os trabalhos no cemitério e queria manter vida ativa sexual com o defunto que está lá no cemitério. Mas quando chegava em alguém que é de Deus, o diabo falava: nesse aí não tem jeito não, esse aí está selado, esta aí está selada, e tem um problema, é do homem de branco. O diabo sabe quem nós somos, o diabo sabe, é por isso que muitas vezes o diabo vai usando as circunstâncias e vai golpeando vidas, e quando eu falo vidas, eu falo nós que aqui estamos, vai dando os golpes dele, os golpinhos. Não, ele ora muito, então tem que baixar esse nível de oração. Jejuma muito, eu tenho que baixar esse nível de jejum. Vai muito para a igreja, eu vou para... Ô irmão, como é que eu falo? Eu vou para onde? Eu sou crente. Não tem nenhum ambiente aqui na terra que me caiba, se não for para evangelizar. No prostíbulo não me cabe, na danceteria não me cabe, nos shows seculares não me cabe, só se for para evangelizar, não me cabe. Aonde eu tenho que estar? Da casa para a igreja, da igreja para casa. Oh. O menino agora está em perfeito estado, porque quando o demônio sai da vida de alguém, você sabe o antes e o depois. Eu conheci uma irmã que ela comia copo americano. Eu tinha 12 anos, eu via aquilo e falava: rapaz, ela não corta a boca. Aí eu me converto a Jesus, descubro que aquilo era demônio, que fazia ela comer o copo e ela não cortava a boca. Sabe qual é o nosso problema? Quem quer ouvir, diga glória a Deus. A gente se preocupa só com a gente. Posso falar? Os outros que se explodam. Ó. Só que esses dias o Senhor tem me ministrado muito, em um nível que eu nunca fui ministrado. É na Gaiaçubi, que é Minácia. Aí o menino está composto, está bonitão. Todo mundo olha e fala: